Amém, irmãos? Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar de pé. Vamos falar com Deus um minuto. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pense no nosso Deus que está nos céus, que está olhando por cada um de nós e que recebe toda adoração, todo louvor e toda honra. Senhor, estamos na Tua casa, Senhor. Viemos aqui para aprender mais de Ti, Senhor. Viemos aqui nos debruçar na Sua palavra, Senhor. Extrair o máximo, Senhor, ó Pai, do texto proposto, Senhor, daquilo que o Senhor colocou nos nossos corações, Pai, para a Tua igreja. Possamos, ó Pai, com a ajuda do Teu Espírito Santo, entender, Senhor, a revelação, ó Pai, que vem do Teu coração, para que possamos aplicar, Senhor, no nosso dia a dia, porque nós somos carentes, Senhor, de compreender a Tua verdade e aplicá-la no nosso dia a dia, e vencer, Senhor, a nossa carne, Pai, e vencer, Senhor, a nossa ignorância, o nosso orgulho. Ó Pai, só a Tua palavra pode, Senhor, nos dar esse respaldo. Só a Tua palavra pode, Senhor, nos dar condições, Senhor, de vencer, Senhor, ó Deus, a natureza humana, Senhor Deus. Ó Pai, que tudo aquilo que contém, Senhor, neste livro, ó Pai, nas Escrituras Sagradas, ó Pai, vem para somar nas nossas vidas, vem para construir, vem para edificar, Senhor. E a Tua igreja, Senhor, está, ó Deus, num caminho, ó Deus, num caminho onde o fim de todas as coisas é o Senhor, é a vida eterna. E esse caminho, ó Pai, por muitas vezes tem, Senhor, dificuldades. E esse caminho, ó Pai, necessita, Senhor, do Teu sobrenatural, da Tua ajuda, do Teu Espírito nos orientando, Senhor, porque nós, por nós mesmos, Senhor, nós somos falidos, nós somos falhos, nós somos deficientes, Pai, nós necessitamos da Tua ajuda, da Tua sabedoria. A Tua palavra diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente a todos. E por isso, nessa noite nós pedimos, Senhor, Pai, nos concede mais uma porção da Tua sabedoria, da sabedoria que vem do alto. É assim que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, nós estamos falando dos dons espirituais, né? Os dons concedidos por meio do Espírito Santo, os dons que o Senhor Jesus, quando Ele venceu, Ele triunfou naquela cruz, Ele deu aos homens, àqueles que creem. E nós entendemos que esse assunto, irmãos, é um assunto que precisa ser debatido, precisa ser falado dentro das igrejas. Por quê? Porque muitas vezes nós vemos as igrejas utilizarem os dons de forma errônea, de forma que vem escandalizar os de fora, de forma que, em vez de construir, edificar, né, e aperfeiçoar a igreja, o irmão, né, em Cristo, ele vem para destruir, ele vem para trazer um tipo de algo que vem engrandecer o homem. O homem utiliza muitas vezes do benefício do dom, ou muitas vezes imita esse dom para ter benefício próprio e não para a glória de Deus. E aí nós vemos uma série de coisas, né, acontecendo dentro das igrejas, né, irmãos? Nós vemos uma série de, vamos dizer assim, palhaçadas, né? Como se fosse num circo, as coisas que acontecem dentro da casa do Senhor. E tudo isso por quê? Porque as pessoas não buscam saber sobre os dons. Então é importante, senão Paulo não teria dito em 1 Coríntios 12, verso 1, que acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes.
Então nós não podemos ser ignorantes em relação aos dons. E vamos passar aqui, fazer um resumo rápido para nós entrarmos nos dons de serviço. Nós vamos falar hoje sobre os dons de serviço. Por quê? Temos os dons de fala, ou os dons extraordinários do Espírito Santo, que é aqueles que nós vemos em 1 Coríntios capítulo 12. Nós vemos lá os dons de milagre, de cura, de fé. Nós vemos os dons de discernimento de espírito. E nós vemos os dons ordinários, os dons de serviço, que não só é utilizado dentro da igreja, mas fora, o dom de servir. Né? Que nós vemos aí várias habilidades que nós recebemos da parte do Senhor para servir também dentro da igreja. E estudando esse tema, eu entendo que primeiro nós precisamos estar bem fundamentados ou exercer melhor o dom de serviço para depois nós almejarmos os dons espirituais. Por mais que nós recebemos, irmãos, quando nascemos de novo, nós recebemos os dons do Espírito, gradativamente nós vamos exercitando esses dons e vamos se movendo de forma mais clara. Né? Esses dons vão aparecendo de forma mais clara na vida do crente a partir do momento que ele vai amadurecendo. Agora, os dons de serviço que nós vamos falar hoje, esses dons, irmãos, todos podem cumprir. É só estarem dispostos. Mas vamos voltar ali, vamos resumir o que nós falamos na primeira aula e sobre os dons espirituais. Dons é carisma, ou seja, é graça, é um favor, um presente, uma dádiva de Deus para o homem. Todo crente recebe dons sobrenaturais da parte de Deus para que possa exercer no corpo de Cristo, para aperfeiçoamento. Nós vamos ver isso aí lá em Efésios, capítulo 4, a partir do 7. O Zé abre fazendo favor para nós. Efésios capítulo 4, a partir do 7, nós vamos ver isso. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Cada um de nós. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. 11. E ele designou alguns para apóstolos, até o 10 mesmo. Então, irmãos, ele deu dons a cada um dos crentes. Quando esse texto fala que ele levou cativo o cativeiro, ou os prisioneiros, né, quando ele subiu, está falando do triunfo dele na cruz do Calvário. Porque assim, um general, uma tropa, um exército, quando vencia uma batalha, irmãos, eles faziam um desfile dentro da cidade, do país deles, e eles traziam prisioneiros, como despojo de guerra. Então, o general ia na frente, e todo mundo ia elogiando, louvando, lançando flores, louvando a Deus, enquanto os prisioneiros ali eram rechaçados, né? Então traziam os prisioneiros. Então Jesus, quando venceu a morte, quando ressuscitou, ele trouxe os seus prisioneiros e fez desses prisioneiros seus filhos e deu dons a eles. Nós éramos prisioneiros do pecado. E então Jesus triunfou, ele é o nosso general, ele triunfou e nos trouxe para a liberdade, né, irmãos? Isso é motivo de muita alegria. Então, ele não só trouxe a liberdade, como deu dons, ou seja, ferramentas para que nós venhamos a servir no corpo de Cristo. Então, os dons são habilidades especiais que nós recebemos. E nós vemos 4 listas de dons na Bíblia. 4 ou 5, porque lá em 1 Coríntios 12 tem 2 listas, né? Então, dá 5. Em Romanos 12... nós vamos ler, tem uma lista, 1 Coríntios tem 12, tem 2, e Efésios 4:11, que nós íamos ler ali, também tem uma lista,
E 1 Pedro também, 1 Pedro 4,11 também, temos uma lista menor, né, que fala do dom de falar e do dom de serviço. Ele resume essas duas classes que sempre estão na mesma seção. Nós vemos eles sempre juntos ali, estão na mesma seção. Então, 4 listas aí, muitas vezes elas são diferentes, mas elas se completam. Então, a falta desse conhecimento, irmãos, tem trazido uma deficiência dentro da igreja. Porque se nós não entendemos e identificarmos os dons que nos foi dado, seja 1, 2, se nós não identificarmos, nós vamos acabar não servindo direito à igreja de Cristo. E não cumprindo o propósito da igreja local, não cumprindo um propósito geral da igreja, o reino de Deus, porque nós recebemos esses dons, essas ferramentas, para servir ao reino de Deus. Para servir o reino de Deus. Então, a ausência desses dons, ou seja, a igreja não amadurece, a igreja não tem disposição para servir, para se mover nos dons, a igreja padece. E todos nós não somos aperfeiçoados da forma que deveria ser. Claro, você individualmente está fazendo a sua parte, de certa forma você vai crescer. Mas, Paulo fala que nós somos membros uns dos outros. Então, existe essa influência até em nós, dentro da igreja. Por isso que deve ser ensinado. Por isso que toda a igreja deve entender, aprender sobre esse assunto. Para que todos venham buscar, para que todos venham se dedicar, para que todos venham entender a importância de você exercitar o dom da profecia, de você exercitar o dom do ensino, o de ministério, que é servir, né? Exercitar o dom da misericórdia, né? Que nós vamos falar aqui em Romanos 12. Então, para que não haja deficiência na igreja. Então, muitos, por um lado, tem a deficiência da igreja, né, irmãos? Não tem os dons, ou a igreja não está disposta, enfim. Ou muitos veem só os dons extraordinários como dons de línguas, de profecia de uma forma distorcida, ou de uma forma assim... as pessoas muitas vezes olham para o dom de profecia só para um lado específico da profecia, da previsão de um futuro, algo que acontecia muito no Velho Testamento, mas que no Novo Testamento são alguns momentos só, porque a profecia ela tem a intenção de realmente de proferir, de falar a mensagem de Deus. E nós sabemos que a mensagem de Deus está na palavra de Deus e o cânon está completo. Mas nós vamos chegar lá. Mas, por outro lado, em relação a essa deficiência, tem igrejas, irmãos, que eles estão banalizando os dons. Aí por isso que, na verdade, nasceram os cessacionistas que nós falamos na outra aula. O cessacionista, ele acredita que cessaram os dons do Espírito, principalmente esses extraordinários. E nós sabemos que não cessou. Houve uma mudança de dispensação, automaticamente há uma mudança na funcionalidade desses dons. Como a mudança também de sacerdócio, a mudança de lei. Né? É uma forma diferente. Né? Antes o sacerdócio era dos levitas, agora é do Senhor Jesus, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Houve essa mudança e a gente vê que a lei ela deu um upgrade. A lei deu uma upgrade. E agora os dons, o que acontece? A funcionalidade dele mudou também em certos ofícios. No ofício do apóstolo, no ofício do profeta. Não é que eles cessaram, mas houve uma mudança. Então nós não podemos cair também no cessacionismo. Né? Nós temos que entender que houve uma transição. Olha só, o último profeta, nascido de mulher, o maior nascido de mulher, depois de Jesus, o próprio Jesus testemunhando dele, João Batista. Onde você vê a profecia do futuro?
a maior parte do ofício dele, do ministério dele, pregando a palavra. Ele é profeta, pregando a palavra. Mas as pessoas as levam muito para esse lado que é conveniente, né, irmãos, da profecia. De um profeta chegar e dizer o seu futuro. Algo personalizado para você. E nós vemos que a estratégia hoje não tem sido essa, porque hoje nós vemos, quando se trata de profecia, em alguns locais, só se trata disso. Só se trata disso. E até os profetas do Velho Testamento, o intuito era transmitir a mensagem de Deus para o povo. Transmitir a própria palavra de Deus. Era inerrante o que o profeta falava. Era inerrante. Né? Era a própria palavra de Deus. Agora, o profeta de hoje se torna diferente, senão o próprio Paulo, em 1 Coríntios 14, não falaria para você provar a profecia. Se é inerrante, como tem que provar? Né? Então, existe esse problema aí. Mas todos aqueles... A quem é dado o dom espiritual? Porque às vezes a gente tem dúvida, né, irmãos? Será que eu tenho esses dons? Será que eu recebi? Não, todos provavelmente não, mas alguns sim. Ou um pelo menos. Você tem e pode servir, tem que servir a igreja com esse dom. Tem que servir a igreja, senão nós vamos ficar equivalente ou semelhante àquele que cavou e escondeu, enterrou o talento que aquele Senhor deu, né? E aí isso vai ser cobrado de nós, porque lá em 1 Coríntios 12, 11 vai dizer que um só é o mesmo Espírito e realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então o Espírito, ele dá a cada um individualmente, ou seja, isso fala da nossa responsabilidade, daquele que recebe. É como se o Espírito Santo chegasse em cada um de nós e falasse assim, tô esses dons aqui. E aí, o que nós vamos fazer com ele? O que nós vamos fazer com os dons? Então, se há responsabilidade, há também prestação de conta. O propósito do dom é servir, né, irmão? Servir a igreja como mordomo, servir o corpo de Cristo para que haja aperfeiçoamento, edificação no corpo de Cristo. E só tem benefício, irmãos, em nós identificarmos esses dons. Vamos tentar ajudar aqui a igreja a identificar o dom que tem, porque quando nós descobrimos e desenvolvemos e exercemos esses dons, só há benefício para nós e para a igreja. Há o quê? Aperfeiçoamento, crescimento, maturidade, né? Quando há esse entendimento da igreja. Eu faço isso, o outro faz aquilo, muitos membros, né? Diferentes dons. Diferentes dons. Então, o corpo funciona melhor, cada membro vai saber o seu lugar, não vai ter briga, aquela divisão, que o outro quer fazer o que o outro faz. Isso irmãos, isso já dá um alívio para a liderança e para a própria igreja, que é assim absurdo. A pessoa já saber, o pastor não tem que ficar falando, né? A liderança não tem que ficar falando, você faz isso, você faz... Cada um tem que já saber o que ela tem que fazer. Saber a utilidade dela dentro do corpo de Cristo. Isso é de extrema importância. Evita até divisão no corpo. Evita inveja, ciúme, orgulho. E também promove o quê? Harmonia no corpo. Não só no funcionamento, mas na comunhão também. Porque você começa a olhar para o irmão exercendo aquele dom, exercitando aquele dom, você olha, não tem aquele dom não. Mas o irmão tem, faz muito bem. Eu tenho outro, faço aqui, e o negócio anda. E o negócio vai, e a igreja cresce, irmãos. Porque como que Deus vai dar crescimento para a sua igreja se nós não estamos alinhados? Não estamos ajustados? Juntas e medulas.
como que ele vai dar esse crescimento para a igreja? Temos que estar alinhados nesse sentido. Efésios 4, 12 a 14. A finalidade dos dons. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, ou seja, do serviço, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé. Vê que fala do conjunto, não fala da unidade. Alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Olha só, o conhecimento do Filho de Deus. Ninguém chega ao conhecimento do Filho de Deus sozinho. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Olha só que o exercício do dom, né, o entendimento que cada membro tem, né, da sua participação, rechaça até, irmãos, até as falsas doutrinas, para não entrar dentro da igreja e você não ser levado por falsas doutrinas ou por qualquer tipo de movimento novo. Quando a igreja está alinhada, essas coisas não conseguem penetrar na união, na comunhão e no serviço da igreja em prol do reino. Ela não consegue entrar. Então a finalidade do dom é aperfeiçoamento dos santos. Em primeiro lugar, aperfeiçoamento dos santos, porque é a sua noiva, né? A noiva de Cristo. Para a obra do ministério. Ou seja, quando fala do ministério, está falando um ministério geral, que é o corpo de Cristo em prol do reino. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, para que esse corpo ele venha cada vez mais crescer e se aperfeiçoar. Para chegar à unidade da fé. A fé aqui, irmãos, no versículo 13, essa fé é todo o escopo, né, relacionado à fé em Cristo. Todas as doutrinas. Então, para chegar ao pleno conhecimento de tudo que fala da fé em Cristo, nós precisamos estar alinhados uns com os outros. A unidade da fé. Todos na mesma visão, no mesmo propósito, maduros, sabendo o que tem que ser feito, entendendo o que Deus quer de cada um de nós. Para chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha só, irmãos, quanto mais nós exercitarmos a nossa vida cristã em comunidade, servindo, sendo preparado para as boas obras, né? Porque nós fomos, na verdade, escolhidos para as boas obras antes da fundação do mundo, como fala lá em Efésios. Então, chegar ao conhecimento de Deus. E também para chegar à altura espiritual de Cristo. Ou seja, o mais próximo daquilo que Cristo foi como homem aqui nessa terra. Então, essa é a finalidade dos dons. E aí, irmãos, vamos abrir agora Romanos capítulo 12. Eu vou ler do 3 até o 8. Para nós entrarmos no dom de serviço. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, ou em outra versão, moderado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a
todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo ou com cuidado. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Até aí. Irmãos, aqui Paulo, ele traz aqui... A gente não sabe o que estava acontecendo ali na igreja de Roma, mas parece que Paulo quer ensinar realmente como funcionar nos dons, e que isso, e ele ordena que eles façam isso. Se você tem um dom, você precisa exercer dentro da igreja. Porque se você não está exercendo, você está contribuindo para que teu irmão não cresça, você está sabotando a você mesmo e a igreja de Cristo, o propósito primeiramente da igreja local e depois o propósito para a igreja universal. Você está sabotando o plano de Deus. Então, talvez Paulo também ficou sabendo, como em Coríntios, que a igreja de Roma não estava sabendo utilizar os dons. Né? Por quê? Aqui ele fala do quê? De humildade. Ele fala de não pensar de si mesmo além do que convém. Esse pensar de si mesmo além do que convém é você... basicamente você querer fazer aquilo que você não foi chamado. Isso acontece muito. Você já está pensando além do que convém. Você está achando que tem aquele dom, mas não tem. Então você está pensando além do que convém. O que é pensar de forma equilibrada? Que Paulo fala aqui. É você identificar os dons que você tem e exercer os dons. Segundo a proporção da fé ou da graça. Ou seja, que você recebeu. Se você recebeu aqueles dons, você vai exercitar aqueles dons. Não vai olhar para o dom do outro. Não vai querer o dom do outro porque é mais visto. Então, Paulo talvez está tratando isso. Muitas vezes estava dando problema, o pessoal estava querendo dons que não tinham recebido. Só porque eram vistos, só porque um dom era mais visto ou mais prestigiado. E Paulo fala que nós devemos pensar com humildade a respeito de nós mesmos, né? E cada um conforme a proporção da fé que recebeu. Essa proporção da fé não é tamanho de fé. É o que eu falei. É a questão, você utilizar o dom, porque você recebeu de Deus. Você recebeu aquele dom, então você vai utilizar, e isso vai estar dentro da proporção da fé, que você recebeu os dons. Então vamos lá. O primeiro dom de serviço que Paulo vai citar, e eu acho muito interessante ele colocar aqui, é um dom de fala, né? Nós vamos ver aqui meio dividido, o dom aqui de fala e os dons também de serviço. Então nós vamos aqui, no 6, portanto usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, na minha versão, ou profecia, tá? Façamos isso de acordo com a fé que temos. Então, primeiro dom aqui da lista de Paulo em Romanos é a profecia. E a profecia é o mais polêmico que nós conhecemos, né, irmãos? Tendo em vista a realidade da igreja. Por aquilo que eu já comentei. As pessoas olharem só para o lado da vidência, da questão do ver à frente, né? Falar profecia também tem a etimologia, irmãos, da palavra profecia, ela é meio extensa. Ela, no decorrer da história bíblica, ela vem tendo vários tipos de nome ou de conceito.
a palavra profecia e a palavra profeta. Um exemplo, a palavra profeta, nabi, significa porta-voz. Então, o profeta é o porta-voz de Deus. Né? Enquanto roé, depois, vidente. Né? Então, eles, né, no Velho Testamento, a gente vai ver chamando o profeta disso. E a profecia também tendo um conceito dentro dessa de profeta. Porém, quando nós vemos a sua funcionalidade, né, a utilização desse dom pelos homens de Deus, a gente vai ver realmente que é um dom de fala. É um dom de proclamar a mensagem de Deus. No Velho Testamento nós vimos os profetas. Né? Desde Abraão, Abraão é chamado profeta. Né? Quando ele estava lá, quando ele contou uma meia-verdade lá para Abimeleque, falando que Sara era sua irmã, né? Era uma meia-irmã, né, realmente. E ele tomou ela como mulher, mas Deus não permitiu que tocasse, o texto vai dizer que Deus não permitiu que Abimeleque tocasse em Sara, né? Depois, quando ele descobre em sonho, Deus fala para ele devolver a mulher para Abraão, a Sara para Abraão, porque ele era profeta. E ele ia, por ser profeta, ele ia orar, né, proferir palavras sobre a vida de Abimeleque, e aí ele não ia morrer. Mas aí Deus também fala para Abimeleque, agora se você não devolver, você vai morrer. Aí você vai morrer. Então o chicote estralava mesmo, irmãos. Então, nós vamos ver os profetas, na maior parte do tempo, falando a palavra de Deus. Anunciando a mensagem de Deus, o que Deus queria falar para o seu povo. Então essa deve ser, né, quando nós olharmos para a profecia ou para um profeta, deve ser essa, né, o maior adjetivo, a maior funcionalidade desse ofício, e não a vidência. Claro, nós vamos ver profetas do Velho Testamento fazendo isso. Nós vamos ver o profeta Ágapo lá em Atos 11:5. Abre aí, Zé, Atos 11:5. Nós vamos ver esse lado aí, mas irmãos, é bem específico. Olha lá. Eu estava na cidade de Jope, orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande... Não, peraí, Zé. Acho que não é o 11:5, não. Deixa eu ver aqui certinho. Atos... Eu grifei aqui, deixa eu ver. É 11... Aqui é 27. Isso, 27 e 28. Não sei de onde eu tirei 5. Não, é Atos 11, 27 e 28. Olha lá, ó. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágapo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Então, o imperador Cláudio, ele foi imperador de 41 a 56 depois de Cristo, naquele tempo mesmo ali, dos apóstolos, né? E houve uma grande fome, realmente se cumpriu. Mas algo específico. Depois Ágapo vai ser usado novamente, né, para dizer que Paulo vai ser preso. E isso realmente aconteceu, Paulo foi preso. Mas a essência da profecia, irmãos, a essência da profecia é anunciar a palavra de Deus. É proclamar a palavra de Deus. É trazer uma revelação. O profeta, ele tem uma revelação da parte de Deus. O profeta, nós vamos ver, toda a Bíblia, ele sempre teve uma intimidade, uma dependência muito grande com Deus. Muito grande mesmo, era diferenciada. Né? E por isso, por essa intimidade que ele tinha com Deus, Deus falava com ele, trazia revelações, coisas mais profundas. E hoje, né, mais parecido com isso é aquele que transmite a palavra de Deus. Ele tem essa revelação e que traz para a igreja local. Então, muitas vezes, o que acontece, irmãos?
nós sabemos que o pastor ele tem que ser mestre, ele tem que ser profeta, ele tem que muitas vezes ser apóstolo, tem que ser tudo, né? Para suprir. E um exemplo, o pastor, geralmente os reformados, né? Os reformados, eles, quando vai preparar um sermão, irmãos, eles preparam de forma ali metódica, sistemática, deixa ali tudo bonitinho, organizado e tal, aquela coisa. E aí vai pregar, né? Ele fez a parte dele de mestre para ensinar e tal, tudo. Até quando vai preparar um estudo também, né? Pensa naquilo que a igreja vai questionar, vai pensar para poder transferir, compartilhar. E o que acontece? Muitas vezes você está proclamando a palavra, você está pregando, anunciando a mensagem de Deus, de repente vem uma revelação no meio. Vem uma revelação da parte de Deus que você não preparou. Você não preparou em casa. E claro, tem que estar dentro da palavra, né, irmãos? Mas vem algo da parte de Deus ali, aquilo ali é profecia. Você está profetizando. Não é algo que é um impulso do Espírito Santo, como a gente sempre fala, um impulso do Espírito Santo que te leva a falar uma coisa que em casa você não tinha pensado. Acontece assim ou não, pastor? Toda hora, né? Então, isso é profecia. Mas as pessoas não valorizam, né? Muitas vezes essa revelação. Só quer aquela revelação que vem de encontro uma necessidade física ou material, né? Que você vai romper, que você vai vencer. Futurística, né? Sendo que Deus está dando algo fresquinho da parte dele, direto do trono ali, uma revelação da palavra que você não tinha pensado, mas muitas vezes perceba que aquela palavra vai de encontro ao nosso coração, vai direto ao nosso coração, profecia. Profecia, as pessoas distorcem e não valorizam esse tipo de profecia que é a mais utilizada em toda a Bíblia. Exatamente. Abrange mais muitas vezes. Aí você profere, você fala, você proclama, né? Declara. Revelação nova, tá? Trazendo revelação nova ainda. Ele revelava para o profeta, separava o profeta, revelava para o profeta transmitir. Jesus foi a nossa própria revelação divina. Né? Você pode ver que quando Jesus vai se revelar em João na ilha de Patmos, ele podia ter separado um profeta e revelar o que ele fala. Ele vem, João manda, João, escreve o que você vê e ouve, e manda através de mensageiro, né? Uma carta através de mensageiro. Então é outro processo. Isso quer dizer o quê? Tipo assim, que hoje a profecia não é adivinhações nem acertos futurísticos, e sim a revelação e a essência da palavra. Da palavra de Deus. Porque a gente tem que entender que no Velho Testamento também, irmãos, o profeta só falava o que ouvia da parte de Deus. Tinha que falar a mesma coisa que ouviu, tinha que falar. Por isso que o profeta, ele também tem esse dom de interpretar muito bem as Escrituras. Ele tem o dom muito bem de interpretar e também de transmitir, né, aquilo que ouviu da parte de Deus, essa revelação. Deus dá esse dom, não é do homem, é da parte de Deus. Deus, ele vai empoderar o crente que tem esse dom para ter essa interpretação. Não é todos que vão ter uma interpretação mais profunda, uma visão mais abrangente, e não só abrangente, mas, irmãos, certeira, objetiva para a igreja local e assim, para o contexto atual. O profeta faz isso. Né? Você vê que os profetas do Antigo Testamento, eles falavam coisas para as nações, coisas que ia acontecer, né, com aquelas nações no período ali vigente. Então, o profeta hoje ele faz a mesma coisa, mas, né, para a igreja local e, em primeiro lugar, trazendo essa revelação. Sabe por quê, irmãos? Senão, como que Deus vai trazer revelação nova fora da palavra?
de Deus, se o cânon já está fechado? Não tem revelação nova. Não existe mais revelação nova. E aí que eu falo, muitas vezes confunde, as pessoas misturam profecia com palavra de conhecimento, com palavra de sabedoria, e são coisas diferentes, né? Mas nós temos que entender de verdade o que é a profecia. Jesus foi um profeta, né? Os homens diziam que Jesus era o profeta, né? E ele é um modelo. E o que mais Jesus fez? Foi falar do futuro? Ele falou também, mas o que ele mais fez? Proclamar a palavra, né? Proclamar a palavra de Deus. E lá, quando a gente vê lá na igreja de Coríntios, a gente vê, parece bastante profetas ou bastante irmãos que se moviam no dom de profecia, que é diferente, né? Um após o outro, né? Fala em 2 ou 3 no culto, né? Os outros julguem a profecia, mas tinha irmãos que tinham essa revelação da parte de Deus que não era preparada. Um exemplo, né? Estava lá pregando, ou os irmãos, porque as igrejas eram em casa, né, irmãos? Era a igreja perseguida. Não tinha um templo lá para o povo se reunir, porque senão eles iam ser pegos. Então era em casa, né? As igrejas eram em casa, ele se reunia lá, de repente o irmão trazia, né? Tinha oportunidade, ele levantava ali, trazia ele pedia licença, né? E ele tinha uma revelação na hora ali, da parte de Deus, mas da palavra. Tinha uma revelação da palavra naquele momento, falava, irmãos, aqui citava ali um texto, talvez lá do Velho Testamento também, e falava que Deus estava transmitindo através daquela palavra para a igreja, e a igreja era edificada. E a igreja era edificada com aquela palavra. Todo mundo olhava assim e compreendia o que estava dizendo aquela profecia. Aquela profecia servia para aquela igreja. E todos eram edificados e todos aprendiam, como fala lá em 1 Coríntios 14, para que todos possam aprender, né? Então esse é o dom de profecia. Proclamar a mensagem. 1 Coríntios 14, 3, nós vamos ver que um dos atributos aí da profecia é edificação, exortação e consolação. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens, ou exortação, né? Então, irmãos, de que forma a profecia ela vai edificar? Tem que ser da palavra de Deus, né, irmãos? Imagine se a gente achasse que a edificação da igreja viesse por visões futuras ou mensagens específicas materiais de vitória para cada um de nós. Seria muito superficial. Palavras positivas, né? Seria superficial, irmãos. Seria muito superficial. Então, nós vamos ver lá, Atos 15, 32. Tinha, né, profetas do Novo Testamento, que é Ágapo, Judas e Silas. Né, lá, Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Não falaram com muitas visões de futuro. Ou seja, como que os profetas encorajavam? Eles tinham a habilidade, Judas e Silas tinham a habilidade de ter revelação da parte de Deus por meio da palavra. Então, eles traziam essas revelações, essas comidas sólidas para o povo. Encorajava, fortalecia o povo, consolava o povo, exortava o povo, edificava a igreja. Eles queriam que eles ficassem. Aí um foi, o outro ficou mais um dia. Acho que Silas ficou mais um tempo. Então, esse é o intuito da profecia. E ensinar, né? 1 Coríntios 14, 31, que eu falei para que todos aprendam. A profecia ela vem para ensinar. O profeta também ele anda nessa veia do ensino. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez. Vocês todos todos que têm o dom.
né, por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados, ou para que todos aprendam e sejam consolados. Tá? Essas são as funções da profecia. O objetivo desse dom é edificar, exortar, consolar, ensinar, proclamar a mensagem de Deus. Instruir o povo. É ensinar, exatamente. Aí você fala, se confunde muito, mas realmente, vem para ensinar. É que nós vamos entrar nessa parte do ensino também, né, que Paulo fala aqui. No ensino, o ensino é um pouco mais metódico, sistemático, né? Agora, a profecia ela vem para ensinar, mas não é da forma do ensino, é um pouco diferente. Mas anda nessa veia do ensino também. Então, a característica do profeta, daquele que também profetiza, é proclamar a verdade, o que a palavra de Deus ensina, e ele tem a capacidade de proclamar, ou seja, de transmitir, de interpretar a palavra de Deus com clareza. Tá? Com clareza. Essa é a diferença também do profeta. Ele consegue interpretar com clareza e aplicar os princípios bíblicos ao contexto atual, ao contexto da igreja, trazendo a realidade para a igreja. E essas pessoas são persuadidas e elas conseguem tomar decisões por meio dessas revelações, dessas interpretações da parte do profeta. E, irmãos, o profeta, como eu disse, ele tem uma fidelidade a Deus assim exemplar. Ele está sempre muito fundamentado na palavra de Deus. A palavra de Deus é a base para ele profetizar, nós temos que entender isso. A palavra de Deus é a base para o profeta profetizar. Um dia eu conheci um que se dizia profeta, eu falei, bicho, você precisa estudar mais a Bíblia. Aí toda vez que ele ia profetizar para mim, ele queria ler um texto de Salmos. Mas ele era muito simples, gente. Eu falava, meu Deus, mas é difícil. Mas pelo menos eu incentivei ele a ler a Bíblia. Eu falei, bicho, você quer profetizar, mas você precisa conhecer a palavra. Eu falava para ele. Ele só queria ir no monte orar, ele só chamava para ir no monte. Gostava de uma oração, meu Deus do céu. Todo dia ele no monte, mas todo dia ele ia. Impressionante, mas palavra não gostava não. Aí quando eu falei isso para ele, ele começou a ler mais. Então, irmãos, o que valida uma profecia? O que valida a palavra de um profeta? As Escrituras, não tem outra coisa. A autoridade do profeta vem por meio das Escrituras. Antes, a autoridade do profeta vinha da intimidade que ele tinha com Deus, e ele recebia da parte de Deus e transmitia. Né? Que ele é um mensageiro, ele transmite o que Deus fala. Hoje, o que valida a palavra do profeta é a Bíblia. Como que você vai confiar num profeta, ou numa profecia que vem de alguém que se diz profeta, numa pessoa que não tem conhecimento bíblico? Não é arriscado? É muito arriscado. Então, por isso que a palavra tem que validar aquilo que foi dito. Por isso que, como que nós provamos a profecia? Pela palavra. Você tem que conhecer a palavra para provar a profecia. Se você não conhecer, não tem como você provar a profecia. Outra característica do profeta, ele tem a revelação de Deus e a sua convicção ela é íntima e absoluta. O profeta ele tem uma convicção, irmãos, ou seja, por ele ter clareza das coisas de Deus, ele tem uma convicção muito forte. Então, aquilo que ele fala, ele sabe que veio de Deus. Ele sabe que veio da parte de Deus. No Velho Testamento, Micaías falou, se você voltar da guerra, não foi Deus que falou por mim. Não foi Deus que falou. Então, é uma convicção muito grande. Imagina a Ágapo aqui dizendo, ou os próprios Silas e Judas encorajando os irmãos, se estivesse falando alguma mentira, ou algo que não vinha da parte de Deus, os irmãos iam descobrir depois que o negócio não era bem assim, não. Né? Então,
o profeta ele tem essa ousadia, ele fala com convicção, irmãos. Então, se vir um profeta, que se diz profeta, falando algo meio duvidoso, irmãos, né, descarte. Descarte essa palavra, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5, para não proibir a profecia, mas reter o que é bom e jogar fora o que é ruim. Vamos lá, acho que dá para fazer rapidinho mais um ou dois. Nós lemos lá também em Romanos 12, aqui o dom de serviço ou de ministério, né, irmãos? Aqui, ó, 7, né? Se é o dom de servir, então devemos servir. Ou se é o dom de ministério, que então exerça o ministério. Muita gente quer ministério, né? Se toda a igreja estivesse aqui presente e a gente perguntasse, quem que quer ministério? Todo mundo ia erguer a mão. Mas todo mundo se esquece, muitas vezes a gente se esquece que ministério é servir, né? Então, o dom de ministério é servir em tudo. Claro que aqui a palavra é diaconia. E quando nós pensamos no diácono, realmente, o diácono é um auxiliar que muitas vezes tem que fazer de tudo, né? Você vê os diáconos lá, Filipe e Estevão, eles cuidavam das viúvas gregas, que estavam ali, não estavam sendo assistidas da maneira que elas queriam, nas suas dificuldades financeiras. Então, eles proviam isso para que os apóstolos ficassem só com a palavra, porque eles tinham que eles estavam ainda terminando a revelação da palavra, o cânon, né? Eles estavam tendo inspiração de Deus, então nada poderia atrapalhar a inspiração que eles estavam tendo da parte de Deus para chegar até nós as Escrituras. Então eles nomearam 7 homens, a Bíblia vai dizer lá, cheios de Espírito Santo e sabedoria. E aí não é só palavras jogadas ao vento ou escritas num papel, né? A gente vai ver os atos desses diáconos, né? Filipe fazia sinais e maravilhas, irmãos. Ele era um evangelista também de mão cheia. Ele pregou, a cidade inteira de Samaria se converteu. Estevão, né? Você vê o nível de conhecimento dele no seu discurso, né? Ele simplesmente discorre a Bíblia inteira. Então eles faziam esse papel de servir, e esse servir não era só, era em tudo que as viúvas precisavam, que aquela igreja dispersa precisava, e ao mesmo tempo eles pregavam a palavra com muita autoridade, faziam sinais, maravilhas, né? Então, o diácono ou o ministério de servir é muito necessário dentro da igreja, irmãos. Batizar assim, eu fico espantado. Mas, irmãos, eu tenho certeza absoluta que eles faziam, sabe o quê? Eu tenho certeza que eles limpavam a igreja. Eu tenho certeza que eles tiravam pó dos bancos. Eu tenho certeza que eles faziam de tudo. Eles faziam de tudo. Não tinha... O ministério de servir é esse. Não tem o que você não faça. Mas ninguém quer esse ministério. E esse ministério, irmãos, é para todos. Mas claro que tem uns que se despontam nesse ministério de servir. Tem uns que se despontam, né? Mateus 25, 31 a 40. Não tem como não exercer esse ministério, irmãos. Olha só o risco de não servir esse ministério, mas olha também a bênção de exercer esse ministério. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Por quê? Por que o Senhor está chamando?
Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Vai para o 40, Zé. O rei responderá: digo a verdade, que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim me fizeram. O ministério de servir. Quando nós fazemos para o nosso irmão, para a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, quando nós servimos em qualquer área, irmão, pode ser qualquer coisa dentro da igreja, nós fizemos, Senhor, quando nós fazemos para o irmão, fazendo para a sua igreja, nós estamos fazendo para o próprio Cristo. E aí vai chegar naquele dia, ele vai falar: vem benditos de meu Pai, entre no gozo do seu Senhor. Por quê? Mas aí nós vamos dizer: mas por que, Senhor, que eu vou entrar? Porque você serviu a minha igreja. Porque você executou um ministério de serviço. Você servia. Você era humilde. Por isso que Paulo fala aqui da humildade. Ele fala da humildade. Ele fala aqui no Romanos 12,16. Ele fala assim: tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Quando ele fala pensando que é sábio, se achando demais para chegar ao ponto de não executar aquele serviço mais simples ou que parece menos proveitoso. Então, esse ministério, irmãos, é para todos. Toda a igreja. Não existe, nós não vemos nas 5 listas de dons o ministério de esquentar banco. Não tem esse ministério. Tem gente que fala: não, eu não tenho ministério nenhum, eu nasci para ficar no banco. Não, você nasceu para fazer um monte, pelo menos ter um ministério de serviço você tem que ter. E é um ministério extremamente importante. Então, quando muitas vezes o pastor fala aqui: não, irmão, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, é porque todo mundo tem capacidade para isso. Todos têm a capacidade de ajudar um pouco. Todos têm a capacidade de chegar antes. Não é só os líderes chegar antes aqui, limpar a igreja, dar uma varrida, dar uma organizada. Toda a igreja pode fazer isso. Por que só chegam os líderes? Por que os outros membros não fazem nada, só ficam sentados no banco, muitos membros das igrejas? Porque não entenderam ainda que tem o ministério de servir. Não compreenderam ainda e precisam compreender. E aí depois, no mesmo versículo 7, ele vai falar do ensinar, do ministério de ensino. Se é o de ensinar, então ensinemos. Acha outra versão aí, Zé, fazendo favor, desse 12:7 aí. Tem uma outra versão que... Quer ver? Põe aquela CF... Não, NVI não. A CF, isso. Acho que tem aí. Que é um pouquinho diferente. Que haja dedicação ao ensino. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, aquele que tem o dom de ensino, ou seja, muitas vezes o mestre, ele necessita realmente se dedicar para passar, para educar o povo de Deus, para educar a igreja de Deus. É necessário dedicação. Então, se você é dedicado nos estudos, dedicado nessa metodologia de elaborar um ensino, um sermão, um estudo, talvez você tenha o dom de ensino. Porque é necessário que aquele que tem o dom de ensino, ele seja dedicado a isso, ao estudo. Totalmente dedicado ao estudo. Então, uma das funções do dom de ensino é educar o corpo de Cristo. Efésios 4:13 a 15.
Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, aquele que tem o dom de ensino, educa o corpo de Cristo para que eles venham estar alinhados e venham crescer. 2 Timóteo 2:2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Não é 2 Timóteo. Olha lá, 2:2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então aqui, veja só, Paulo está falando a Timóteo, para que Timóteo venha ensinar ou preparar outros líderes, para que esses líderes venham ensinar, educar o corpo de Cristo. Veja que não depende só de uma pessoa que tem dom de ensino. Outras pessoas podem ter dom de ensino e ensinar a outros, não só dentro da igreja, mas fora da igreja. Outra função do dom de ensino: esclarecer a verdade e como praticá-la. João 13:17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se o fizerdes. Então, Jesus está ensinando a praticar a verdade. Mateus 28, 19 a 20, texto conhecido. E 28, Mateus 28, 19 a 20. Então, aquele que tem o dom de ensino, ele esclarece a verdade e mostra como colocar em prática. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, olha lá, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, ensinando todas as coisas. Algumas características aqui, irmãos, do dom de ensino, daquele que detém o dom de ensino. Primeira característica: capacidade de explicar claramente e aplicar eficientemente a palavra de Deus, de modo a transmitir informação relevante ao bem-estar espiritual e ao ministério individual dos irmãos. Então, aquele que tem o dom do ensino, ele consegue explicar de forma clara e simples, e também trazer um modo operante daquele ensino, para que a igreja entenda como aplicar. Então, o mestre, ele tem essa facilidade de mostrar como se aplica aquela verdade que ele acabou de ensinar. Então, isso se torna o quê? Uma informação relevante, porque ele explica um conteúdo de forma clara e objetiva, e ele mostra, ou seja, traz um modus operandi daquela palavra para que seja aplicada, para que a igreja aplique na sua vida cristã. E por isso se torna relevante. Olha só, segundo ponto, segunda característica do possuidor desse dom: gosta de descobrir e armazenar a verdade. Questiona ideias e conceitos novos até compreender a verdade sobre esses conceitos e como eles podem ser aplicados na prática. Irmãos,
Quem tem o dom de ensino gosta de aprender, de estudar, de descobrir o porquê daquela palavra, daquele conteúdo. E tudo ele vai armazenando, né? Tudo ele vai armazenando e consegue ligar uma coisa a outra. Tudo acrescenta para que ele possa depois ensinar e transmitir para a igreja. E aquilo que ele não sabe, vai descobrindo coisas novas que ele nunca aprendeu, ele vai a fundo, ele é curioso, né? Ele se esmera lá, ele se dedica naquilo para compreender algo que é novo para ele. Não é aquela pessoa desinteressada que olha aquele conteúdo novo, vê de uma forma superficial e leva a si mesmo. Não. É interessante que aquele que tem dom de ensino, ele se interessa por tudo. Tudo concernente à palavra de Deus, à realidade da igreja, ele quer saber de todos os conteúdos, para que não venha a ser pego despercebido ou para que possa ensinar em momento oportuno. Né? Porque a função do mestre é ensinar. Né? Ele sempre vai querer ensinar. Terceiro, organiza dados e informações metodicamente. Apresenta a verdade numa sequência organizada e sistemática. Por que organizada e sistemática? Para que realmente as pessoas possam compreender melhor. Ele faz um desenho sistêmico, né, para que as pessoas possam ir progressivamente e chegue a uma conclusão sobre aquele ensino. E elas entendam, porque uma coisa vai ligando à outra e eles vão montando o quebra-cabeça. Né? O mestre, ele monta um quebra-cabeça para que as pessoas entendam o que ele quer passar. 4. Ajuda os outros a compreenderem a verdade, é óbvio, né? Com todos os recursos de didática, ou seja, ele usa de vários artifícios, várias estratégias para ensinar. Então, uma vez nós ensinamos num culto de ensino de uma forma, na pregação do domingo ensinamos de outra, no dia a dia com as pessoas individualmente, no discipulado, ensina também de outra forma. Então, o mestre ele se adapta na forma de ensino. Isso tudo para que os seus ouvintes venham compreender a verdade transmitida. Com explicações claras, simples, que ajudem os outros a raciocinar corretamente, até compreender a verdade e saberem como aplicá-la. Procura fazer com que os princípios bíblicos sejam úteis e aplicáveis no dia a dia do crente. 5, faz questão de usar a palavra exata e de esclarecer o sentido das palavras. Isso aqui é muito comum também. Né? O mestre, que ele tem o dom de ensino, ele sempre ele quer destrinchar aquela palavra-chave para que as pessoas entendam ainda melhor qual é o intuito daquele ensino, qual é o objetivo, a conclusão dele, por meio de esclarecer o conceito exato daquela palavra, conceito exato do ensino, da profecia, como nós destrinchamos aqui. Né? Ele sempre quer trazer o conceito, a etimologia da palavra, para que as pessoas compreendam melhor, para que seja mais bem esclarecido. E por isso o mestre, aquele que tem o dom de ensino, ele pode até exagerar na exposição do detalhe. Isso é uma característica também, irmãos. Você exagera muito todo mestre, uma hora, vai exagerar nos detalhes do ensino, nos detalhes daquele conteúdo. 6, para terminar, o mestre, ele recebe a iluminação de Deus nos seus estudos e transmite efetivamente esclarecimento que iluminam a palavra de Deus. Ou seja, todo mestre tem revelação da parte de Deus, ele consegue interpretar e ver aquilo que a maioria não vê dentro dessas letras, dentro da palavra de Deus, ele consegue enxergar para que ele possa
transmitir isso para a igreja e para os crentes, para que eles possam crescer. Então, o possuidor do dom do ensino, ele tem uma sensibilidade grande, né? Ele tem essa iluminação da parte de Deus para transmitir a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, vamos parar aqui no ensino. No próximo, nós concluímos o restante da lista de 7 dons de serviço que Paulo traz para a igreja de Roma e para nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos voltar para as nossas casas. Vamos orar a Deus agradecendo agora neste momento. Senhor, obrigado pelo tempo que o Senhor tem nos dado de aprendizado, Senhor. Pai, nós queremos se mover nos dons de serviço, entendê-los, identificá-los nas nossas vidas, para que haja, Senhor, esse exercício dos dons de serviço no meio da sua igreja. Porque o nosso desejo é que a sua igreja cresça, amadureça, se fortaleça, se edifique na sua palavra, contribuindo sempre para o teu reino, Senhor. Porque um dia o Senhor vai chegar e vai dizer: entra no gozo de meu Pai. Vem benditos de meu Pai. E nós, Senhor, vamos chegar ao nosso objetivo final com grande alegria, Senhor. Pai, todos aqueles que não estiveram aqui nessa aula, que possam assistir, que o Senhor possa tocar nos seus corações, que o Senhor possa despertar, Senhor, os teus filhos, quando eles estiverem orando, para que eles venham buscar os dons, para que eles venham, Senhor, procurar saber sobre, Pai, esses dons de serviço, para que venham contribuir com a sua igreja. A sua igreja, de forma analógica, ela é um corpo. Ela é como um corpo, que tem muitos membros. Por isso, Senhor, é necessário cada um dos membros no seu lugar e exercendo a sua função no corpo. Que a sua igreja possa entender, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar, Pai, para que possamos entender e exercitar o nosso papel na tua igreja e no teu reino. Assim que nós oramos. Abençoa os seus filhos, nos leve em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Está encerrado.